Atenção, emissoras da rede para o top de 5 segundos. Eu confesso que eu estava com saudade de vocês, apesar de eu não demonstrar sentimentos. Tem aquele que fala assim, livrai-nos do Malaman. Aí eu achava que o Malaman era uma pessoa. Mas a real pergunta é, espírita pode fazer isso? Não é doença, amiga. Bem-vindos a mais um Spiritcast, o seu programa, o nosso programa, aquele programa da família que brasileira. vocês estavam esperando desde o dia 13. Uhul! Porque se vocês ouviram o programa do dia 13, estamos aqui de novo. E se vocês não ouviram, Por que vocês não ouviram? Eu queria saber por que não ouviram. O programa do dia 13 estava muito bom, tá? Manda lá no DM, por que eu não ouvi? Então, DM13, DM2, DM1, DM4, DM no estadual, DM do Fred. Departamento médico. O departamento do Fred. Departamento Fred. Agora eu sou Departamento médico. Frédico. Que loucura. Meu Deus. Nós somos o Spiritcast, aquele podcast que veio para saciar sua vontade de espiritismo de um jeito diferente. Nós estamos aqui com os maiores nomes. Eu falei da outra vez os maiores nomes, depois eu fiquei pensando, nossa, coitado do resto do pessoal da Letra. Quem são esses caras? Bosta. Eles que lutem. Eles que lutam. E se você não sabe quem são as vozes maravilhosas que você está ouvindo, meu nome é Henrico Brum, moro em Campinas, porém hoje eu estou em São José do Rio Preto. Na nossa casa, na casa do Frederico. E da Camila. Exatamente. Nós recebemos esses lindos. E eu sou a Isabela Trasoft, direto de Catanduva, e estamos todos aqui, felizes, de barriguinha cheia, e reunidos na segunda sede do Spiritcast. Esse programa aqui vai ao ar dia 30, a gente tá gravando antes. A prévia foi há 5 dias atrás. E Exatamente. todos nós estávamos, eu espero. Exatamente. Com certeza. Estávamos na segunda prévia, na terceira assessoria, lá na cidade de Araraquara. A prévia é o evento, o primeiro evento que acontece de jovens do ano. Para você que não participou, vai ter outro na Páscoa e tava muito bom. Se não tiver, a gente... Paciência. Bom, então... É isso. O mês já está acabando, o ano acabou de começar, janeiro está terminando e nós nos reunimos aqui em São José do Rio Preto porque estávamos com saudade uns dos outros ou não. Saudade. Tava com saudade. Eu confesso que eu estava com saudade de vocês. E já dizia o poeta que a saudade é um prego, o coração é um martelo. Por isso estamos aqui de volta para falar hoje de superstições. Ô Fred, eu tenho uma dúvida, cara. Eu, Diga. como um bom espírita, queria saber o seguinte: eu posso pular 7 ondinhas se eu quiser? Cara, você pode fazer o que você quiser, desde que você assuma as consequências dos seus atos. Eu já fiz várias coisas no fim de ano. Você curtia esses negócios de superstição? Confesso que várias vezes eu passei o ano novo na praia e eu me lembro de uma vez em que a minha mãe pegou na minha mão e falou: vamos filha, vamos pular 7 ondinhas que é pra dar sorte. E aí eu não entendi o porquê que eu fiz aquilo, mas eu fiz. Pulei 7 ondinhas junto com a minha mãe, mas como eu era novinha, eu fui tipo bem na beiradinha assim, entendeu? Ano retrasado a gente foi pra praia e a gente não pulou 7 olhinhos. A gente não Eu acho que pulou. por isso que não... Não, é Não. porque de fim de ano, a família do Fred tem uma tradição, que é correr no quarteirão, em volta do quarteirão. E ano passado, a gente não fez isso. De E 2019 2018 foi pra 2019. E 2019 foi um caos. O que eu falei? Esse ano a gente vai correr e se duvidar a gente dá 2 voltas, que é pra garantir. É, mas não consegui. Não vai Vai. dar ruim. Vocês não correram de novo? A gente Não. andou, Ah, porque eu tava descalça e tem pedrinha na rua. Aí foi tenso. Foi pra apagar os pecados. É, mas lá. essa aí é nova, essa é moderna. Essa Você que tem loja de superstição. sapato, patrocine o Spiritcast com um par de sapatos para Camila. Mas eu também fazia isso, assim, eu faço até hoje, na verdade, porque fazer coisas sem saber o porquê. fazer coisa sem saber o porquê. Tipo assim, comer lentilha, no fim de ano da minha família sempre tem lentilha pra Minha mãe comer. gosta. O que a gente guarda Sempre. na carteira? Tinha isso também, eu fiz isso um Não é ano. semente de romã? É de uva, eu não A lembro. romã não é que você vai pra trás? Ah, eu não sei, gente. Eu falo um monte de Coisa aqui, garota. Ah, desculpa, continua. Pô, Nossa, cortou a Camila sincerão, assim. Eu senti uma maldade no olhar. E por que vocês correm em volta do quarteirão? Cara, é uma boa pergunta, eu não sei. Vocês fazem desde sempre? Sei lá, uns 5 anos. É Ah, é recente. recente. É recente. É porque eu acho que depois que meu avô morreu, as comemorações de final de ano foram pra casa dessa minha tia Nadir. Beijo, tia Nadir. Beijo, Tia Nadir. Se a senhora estiver aí, vem visitar.
E aí, sei lá, um dia acho que a galera tinha bebido muito aquele dia. E aí gente alterada por álcool faz coisa que não sabe por que faz. E aí começaram a correr do quarteirão. Mas é interessante você falar isso porque a origem da superstição é essa, é justamente algo aconteceu e aí uma reação foi feita e aí a partir daquilo as pessoas começaram a acreditar que aquela reação é que espantaria o mal ou livraria eles daquilo e aí a partir disso as pessoas começam a repetir aquela ação até que a gente faz sem saber o porquê que a gente tá fazendo. Não sei se vocês já ouviram a história do rabo do lagarto. Não, já ouvi do rabo do peixe. Rabo do peixe. Conheço essa história, nenhum dos bichos. Mas deve ser a mesma história. Dizem que quando você vai assar um lagarto, quando você vai cozinhar um lagarto, você tem que cortar a cauda dele, porque se você não cortar, ela é tipo venenosa. E aí na minha família o pessoal falava isso bastante, porque sempre que você vai botar o lagarto no forno, você tem que cortar a cauda do lagarto. E aí a verdade da história, porque essa história é meio anedótica, assim, né? É meio mágica. A verdade é que o pessoal cortava o rabo do lagarto para caber na forma. E aí foi criada essa superstição de que cortar o rabo do lagarto era necessário por causa de veneno, mas tipo, não faz o menor sentido. Eu só quero saber uma coisa. Alguém aqui já deixou o chinelo virado? Já, várias vezes. Sério? Sério. Corajoso. Demais, a minha mãe sempre me xingou. Uma coisa que eu tinha escutado também de matar mãe. Por que você escuta coisas de matar mãe? Eu não sei, não é que eu escuto, é o que fala. É pisar em rachadura. Pisar em rachadura, verdade. sua mãe catura. Cara, não dá pra você andar na rua sem pisar numa rachadura. Justo. Cara, eu acho que tem coisa que dá pra evitar. Cara, a quantidade de gente que vai lá pra Copacabana, pra pular 7 ondinhas, pra fazer todas as tradições, vocês acham que o pessoal realmente acredita, assim, ou é meio que uma coisa de ímpeto? Eu acho que é... Vamos, só vamos. Eu acho que é a emoção do momento mesmo. Todo mundo A faz. gente tá aqui... Por que não, né? Tipo, por que não? Tá lá já, tá na Que praia. diferença vai fazer? Mal vai me fazer? Não, então vamos fazer. Ou você nem pensa, você apenas faz. Vamos. Mas a real pergunta é, espírita pode fazer isso? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Kardec? A gente foi procurar a resposta de Kardec. Porque, afinal, já que a gente tá falando de doutrina espírita, a gente tem todos esses clichês que a gente já falou no nosso programa anterior. Né? Se você vamos ouviu. tirar essas dúvidas. Então, descobrir se a gente pode ou não pode pular 7 ondinhos. E aí a gente libera vocês, né? Pra fazer o que quiser. Ou não libera. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é que a gente meio que pode fazer o que a gente quiser, né? Já dizia Paulo na Carta aos Coríntios. Não sei. Tudo é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, poder, mano, você faz o que você quiser. Ninguém aqui no Spiritcast é seu pai, exceto se... Não? Não, ninguém aqui tem filho, beleza. Ótimo. Graças a Deus. Não, mas ninguém aqui vai falar nada, tipo assim, pra você fazer ou não fazer. Então, assim, se você discordar da gente, Tudo bem. Tudo bem, mano. Discorda aí, não tem problema. Você pode até mandar uma mensagem pra gente discordando dela. Isso, manda mensagem pra gente discordando que a gente vai te xingar ao vivo. Perdemos 50 seguidores neste momento. Isa, o que Kardec nos fala sobre isso, Isa? Bom, seguinte, então a gente foi realmente procurar na codificação e aí nós encontramos aqui, ó, pergunta 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores, que é o que a gente tá falando, né? É fazer alguma coisa para que a gente tenha sorte ou, enfim, para evitar o azar. A resposta é: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. E Kardec ainda vai continuar fazendo mais uma pergunta para os espíritos. Querendo saber assim, mas será útil a adoração exterior? Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que pensam. E faz muito sentido essa resposta de Kardec, né? Por exemplo, muita gente pula 7 ondinhas, acredita naquela coisa de passar por debaixo da escada, bate na madeira, e não tem problema nenhum você fazer isso. Só que assim, imagina quem não consegue, sabe? Eu sempre fico pensando assim, tipo, no ano novo. Eu, por exemplo, não ligo. Agora eu tenho certeza que muita gente que não consegue pular 7 ondinhas fica triste, acha que vai ter um ano ruim se não fizer isso. Acaba carregando uma responsabilidade muito maior para atos que na verdade são meras adorações exteriores, são manifestações exteriores. Cara, você pode pular 7 ondinhas e esperar pelo melhor. Ou você pode entrar no ano novo e mudar seu mindset. Eu fiquei numa noia esse fim de ano.
E o Fred tava lá, o Fred viu. E a gente foi jantar na casa da tia dele. Tia Nadir, beijo de novo. Não foi a Dini, foi antes. Ah, foi na minha tia Rita. Foi na Beijo, tia Rita. Tia Rita, beijo também. E ela tinha feito frango. E eu fui lá comer e tal. E eu não vi que era frango, e eu comi o frango. E eu fiquei Mentira, muito... ela viu e sabia que era frango. E Ah, comeu. é verdade, eu vi que era frango. E comi o frango. E eu, caramba, não pode comer frango, porque frango cisca pra trás. Ah, E você eu não pode fiquei- comer nada que você fica pra trás. Nada que você... Mas é Nada algumas que você- horas antes, não tem isso aí? Tipo... Não, então, pra mim nunca fala de hora. E aí eu comi. Ah. Eu fiquei meio noiada. Eu falei, caramba, eu comi frango, eu não podia ter comido frango. E aí eu fui, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Eu falei, caramba, agora que tava gostoso e segue o baile, né? Logo passou, porque veio outro prato de comida, a gente comeu e esqueceu do frango. E é Veio a isso. sobremesa, veio, sei lá, não a tem esse farofa, problema, né? não. Amém. Mas toda vez que fala de superstição, eu tenho... Assim, agora eu tô bem melhor, mas antes eu tinha bastante preconceito disso. Eu tinha uma postura meio agressiva. Sei lá, eu sempre buscava desconstruir na pessoa a ideia daquilo que ela fazia. Então, a gente... Nossa, ficava realmente criticando. a gente... A minha mãe fazia, sabe, copo com sal? Uhum. E aí colocava em Nos cima da cantos, geladeira ou no nossa. canto da Aham, casa e aham. tal. E eu ficava, mãe, não é possível que você tá fazendo isso, mãe. E aí eu lutava contra essa ideia dela, mas aí eu cheguei à conclusão que tá tudo bem. Na verdade, já até ouvi muita pergunta dentro de casa espírita do pessoal novo na doutrina, enfim, se perguntando, poxa, agora que eu sou espírita, eu tenho que jogar fora minhas imagens de Jesus, minhas imagens de santo, porque, pô, espírita não pode ter adoração de Amuleto, imagem, né? não pode ter amuleto, não pode ter talismã, não pode ter nada. Na real, assim, você pode ter. Pô, Relaxa, cara, tá tudo bem. a hora que você estiver ali rezando, pedindo alguma coisa, ou até conversando com Deus, né? Porque se, sei lá, você estiver segurando um terço ou se apegar a uma imagem pra que essa conexão se faça mais fácil, pô, que máximo isso, ótimo. Se você precisa desse auxílio, maravilha, pode continuar fazendo isso aí. Eu acho que é válido. Ou por uma questão sentimental também. É, Porque eu ganhei uns tempos atrás um tercinho da minha avó e eu coloquei ele no retrovisor do carro. Porque me lembra ela e eu acho que foi um presente que ela estava em um lugar e lembrou de mim e isso me faz bem e tá ali. E se você não usa, tá tudo bem, tá? Se você usa, tudo bem. Se você não usa, tudo bem também. O importante é que isso seja coisa íntima, né? Sua, se você acredita. O importante é acreditar. É isso. Trazer a adoração verdadeira, né? Nem Kardec fala, a adoração verdadeira é do coração. Então, assim, nós como espíritas, a gente sabe que tudo que a gente carregar uma energia positiva vai ser benéfico. A questão é a gente acabar conectando, agregando a possibilidade de alguma coisa acontecer à matéria. Porque o barquinho que vai para Iemanjá, com todo respeito que acredita, para o espírita, ele é só um barquinho. Você pode colocar como um símbolo, você pode colocar como um gesto, mas ele continua sendo só um barquinho. Então, sabe, a memória que o terço da sua avó, né, traz, ele tá lá, mas a sua avó não é o terço. Sim. Eu acho que cabe aqui uma referência. Como a gente falou de adoração, essa questão de adoração externa, essa necessidade de talvez se apegar a alguma figura, alguma imagem, algum amuleto. Eu pelo menos lembrei aqui daquela passagem que Jesus fala tá lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala assim, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para seu pai que está em segredo. Então seu pai em segredo verá e o recompensará. Então nessa ideia que Kardec traz e que Jesus também trouxe pra gente, essa questão da adoração verdadeira, aquela que é em segredo, né? Só que é aquilo que ele estava comentando, se eu preciso ou se aquele artifício me ajuda a pensar, a resgatar uma imagem, uma pessoa, eu acho válido, não tem problema. Eu acho assim, eu que vim na igreja católica, durante muito tempo, eu acreditava que eu precisava ajoelhar pra me conectar mais com Deus, entendeu? Então, durante anos ainda, depois que eu parei de frequentar a igreja, eu ainda me sentia mais próxima de Deus quando eu ajoelhava. Não por nada, mas porque, sei lá, me tocava mais no coração. Então aquilo me auxiliava. Demorou um tempo até que eu parasse de fazer isso. Hoje, enfim, rezo dividindo. Acontece. Mas, sei lá, naquele momento foi bom pra mim. Eu tenho a minha avó mesmo. Minha avó é ritualístico. Ela acorda, ela abre a porta do guarda-roupa dela, onde ela tem tipo um santuário Um altar ali, né? um altar. E aí ela agradece ali as imagens a Jesus e tal. Eu acho até bonitinho essas senhoras assim, igual a avó da Camila que
ela tem um monte de santo, de figura lá, que ela é católica, né? E ela coloca foto 3x4 de cada um dos netos. Sim. E vai, e acende a lua, acende a velhinha e tal. Assim, é bonito de ver. É bonito de ver, porque é um sentimento de fé e de conexão que às vezes escapa daquele que olha frio, assim. É difícil. No caso. Pode ser. Nossa, gente, eu não tenho... Assim, se eu descubro que eu tô seguindo uma superstição, o meu primeiro instinto é, tipo... Parar com isso. Mas é por causa minha, tipo, não tem nada de... Eu acho que o que vale, que eu acho que a doutrina espírita traz isso muito legal, é qual a sua intenção quando você faz isso. Exatamente. Porque se a intenção de colocar a fotinho 3x4, querendo ou não, é mandar energia boa, é mandar pensamento positivo, é pedir proteção para aquelas pessoas, ou pular 7 ondinhas, é fazer um compromisso pro próximo ano, comer a lentilha, enfim. Eu acho que tudo isso que vale a sua intenção. É pra tentar ser uma pessoa melhor, pra tentar assumir um compromisso, ou é simplesmente porque todo mundo tá fazendo? Aí eu acho que cabe essa reflexão, na verdade. A questão do simplesmente porque todo mundo tá fazendo, né? Eu acho que é isso que é mais... Porque nem eu tinha falado no início. Tudo bem você pular 7 ondinhas, mas tipo, que quando você não conseguir pular 7 ondinhas, você não fica desesperado. Quando você tiver que comer frango, você não fica desesperado. Assim, não, tem aquela coisa da quaresma, eu acho que não pode comer peixe. Depois da Páscoa. Antes da Páscoa. Antes da Páscoa? Depois do carnaval, que é a quaresma. O carnaval. Durante a quaresma não pode, né? E assim, eu tenho amigos meus que têm religião e amigos que não têm e não comem peixe. Aliás, eles só comem peixe. Durante todas as sextas-feiras eles não comem peixe. E assim, eu acho legal por questão de disciplina, mas assim, eu acho que é um limitador, sabe? Porque você não precisa viver. Então, mas eu acho que uma questão limitante, depende do seu ponto de vista. Às vezes pro cara é mais libertador do que limitador. Porque ele tá treinando a questão de escolha, a questão de disciplina, assim... E até limpeza, né? Exatamente, eu acho que às vezes é libertador. É você saber que, tipo assim, eu dou conta de fazer isso e eu me propus a um compromisso e eu vou cumprir esse compromisso. Eu acho que essa é essa a ideia, eu acho que essa é a intenção. Você faz isso como uma prisão, como uma punição. Eu vou me punir e não comer carne, eu vou me punir e não comer o frango, ou eu vou tentar ter disciplina e fazer diferente e ser uma pessoa melhor. Eu acho que é tudo uma questão de intenção e reflexão sobre isso. Eu lembrei de uma situação, acho que faz sentido no contexto. Dizem que diz referência a Francisco de Assis. Os franciscanos, pelo que consta e que eu me lembre, eles tinham essa questão do jejum, deles ficarem nesse processo de purificação do organismo, né? E aí um dos franciscanos tava passando mal, tava com muita fome, ele não tava aguentando mais ficar sem comer. E ele chega pro Padim, o São Francisco, e fala: eu não consigo. E aí é interessante como um espírito assim consegue pensar além do material do exterior. Ele foi lá e cozinhou o frango pro cara. Falou assim: não, eu vou comer junto com você. Se desfez desse exterior, dessa adoração externa e se preocupou com o indivíduo, entendeu? E sentou com o cara e cozinhou e comeu com ele. Mas eu acho que é muito isso que a Camila falou. É a intenção, né? Então, você vai fazer aquilo na intenção de se punir por algo. Por exemplo, eu passei o ano inteiro falando mal das pessoas e aí, durante a quaresma, eu não vou comer carne pra eu me purificar. Tipo, não faz sentido. Mas se você, assim como quando a gente vai participar de trabalho mediúnico, a gente não come carne, mas por motivos, né? Eu acho que é uma limpeza mesmo, sabe? É assim, eu me propondo a ser um pouquinho melhor, mas não pros outros. Não pra falar que, sei lá, gente, se eu não pulei as 7 ondinhas, meu ano vai ser ruim. Gente, se eu comi carne ontem e hoje tem trabalho mediúnico, então eu vou ser muito ruim no trabalho. Não, eu acho que é mais o que sai, né, da gente. Sim. Tem gente que fica muito nervosa por causa disso, né? Ó, se a gente for no capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 720 da Lei de Conservação, Kardec vai dizer assim: as privações voluntárias, ele tá falando de modificação, as privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm mérito aos olhos de Deus, os Espíritos respondem: fazer bem aos outros e merecereis mais. Ou seja, se você fizer o bem, tanto faz se você fizer privações voluntárias. Então, eu não quero mais, comer carne na Semana Santa. Tudo bem, mas se você fizer o bem, você vai merecer mais. Aí diz assim: nossa, mas há privações voluntárias que sejam meritórias? Os Espíritos vão dizer: sim. Privações dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. E lá no final da resposta vai dizer: se a privação não é mais que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Então assim, nossa, eu quero
me policiar pra mudar um hábito e um mês no ano ser vegetariano. Cara, vai, faz. Sim. Se isso vai te tornar uma pessoa melhor, pode fazer. Só não precisa fazer aquela coisa assim, de tipo, nossa, você nunca visita a mãe, nunca visita o pai, e aí você faz prece pro santo pra... Pô, É hipocrisia, não pode ser hipócrita, né, gente? aí fica complicado, né, galera? A gente volta ao que a gente falou no episódio anterior, né? Não ser babaca. Não seja babaca. Seja babaca. E jovem, também, jovem, olha aí, para de julgar os mais velhos que fazem esses negócios, porque você fica assistindo YouTube aí e ninguém reclama. Reclama, mas também não tá nem aí. É o segredo da vida. Eu vou passar a receita da sua existência. Anota aí. Receitas de Frederico Salles. Primeiro, não seja babaca. Não seja um babaca. Não seja Segundo. babaca. Não tem segundo. Não seja um babaca de novo. Mas assim, que eu lembro uma passagem de Jesus quando ele fala: não é o que entra na boca do homem que faz mal, mas é o que sai dele, é o que sai da boca. E aí, teu coração tá na onde? O que você tá pensando, o que você tá sentindo? Por exemplo, eu tenho os copos de silicone pra não usar o copo de plástico, mas isso não vai adiantar nada na minha vida se eu continuar, sei lá, brigando com a minha mãe em casa, falando mal do meu vizinho. Sim. Entendeu? A postura interior tem que mudar. Exatamente. A gente tem que se mudar internamente. É a reforma íntima mesmo. Olha, lá em Campinas tem uma lei municipal que todos os lugares que tem canudo, os canudos têm que ser reciclados. Você não pode vender nenhum tipo de bebida com canudo se o canudo for de plástico, que é por causa dos peixes, por causa de toda aquela questão. E assim, eu não peço canudo mesmo assim, por uma questão de tipo, eu não preciso do canudo, sabe? Você não precisa criar uma necessidade só porque, não, agora pode porque é reciclável. Não, você pode só tomar com canudo. E aí você se acostuma, quando você estiver na cidade que o canudo só tem de plástico, você vai tomar boas, tá ligado? Então... A mudança... As coisas não tem a ver com o exterior, sabe? Ela tem a ver com uma reforma íntima. Adoro esse tema. Adoro a reforma íntima. Eu acho que é muito isso. Se você for jovem e ver, que nem Fred e o Henrico falaram que realmente ficavam incomodados com as superstições. Eu ainda fico um pouco. Desculpa, gente. Não sou perfeito. Assim, eu não acho que você vai ver um velhinho, uma velhinha fazendo alguma coisa e vai chegar lá no cara e falar: ô, tio, vamos parar com isso aí, e começar a brigar com o cara por causa disso. Então é tipo, ver aquilo que a pessoa tá fazendo e não julga. Tenta entender. Pô, é uma pessoa muito mais velha que você, que faz isso, esse ritual, entre aspas, já talvez há muito tempo. E que pra ele pode não significar mais nada, mas ele continua fazendo porque ajuda. E você que precisa de alguma coisa pra se conectar com Deus, ou não precisa de nada, vamos sem julgamento. Sabe? Tá tudo bem se você faz, tá tudo bem se você não faz, tá tudo bem. A única coisa que você realmente precisa fazer é de coração. Abre o coração e faz aquilo que você realmente está sentindo. Então, pô, eu quero fazer o bem pra alguém, faz aquilo de coração também. Não é fazer pensando, não, eu vou aqui ajudar o Henrique porque a Camila vai falar bem de mim amanhã. Não, e eu acho que tem muito a ver assim, porque o espiritismo é uma questão de reforma individual. Então, assim, é você contra você mesmo, cara. É você ser melhor do que você mesmo. Isso, você não precisa que o mundo inteiro melhore pra você melhorar. Você melhora e o mundo melhora por causa sua. E se o mundo melhorar, mano, há muitas moradas na casa do Pai, você vai pro mundo melhor. Tipo, o espiritismo nos deixa bem tranquilos em relação a isso. Jesus, quando veio há 2020 anos atrás, ele não estava no mundo perfeito. Ele estava no mundo que os caras faziam horrores de coisa errada. E ele foi lá e mostrou, ele deu exemplo e mostrou que se você agindo bem, cara, tá tudo bem. Ó, Jesus fazia os rolês. Jesus não se opunha a nenhum tipo de situação, cara. Ele tava no meio de todo mundo. De todo mundo, cara. Não foi até batizado? Foi até batizado. Pediu pra João Batista falar. Gente, tem espírita que tem vergonha de batizar filho. De admitir que o filho foi batizado. E Jesus foi batizado. Pô, sabe? E ele não foi batizado pra dizer, então agora todo mundo tem que ser batizado. Não, é justamente o contrário, pra dizer,
filho, não importa. Isso é uma coisa que aconteceu com Paulo também. Não aconteceu, mas ele por muito tempo brigou contra a circuncisão até compreender que Paulo nem fazia aquilo. Porque que diferença ia fazer? Se aquele cara precisava daquilo, pô, deixa o cara fazer. Se era isso que ia fazer com que o ambiente entre eles melhorasse, ótimo. Acho que a gente é muito atado na matéria, né? A gente tá muito preocupado em... com burocracia. Isso. Interessante você falar isso, porque na Revista Espírita de 1858, na parte de Os Talismãs, tem aqui, ó, bem no finalzinho, regra geral. Para os espíritos superiores, a forma nada é. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior. E não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez ou outra, diga alguma coisa boa, porque as coisas boas são, por vezes, um meio de sedução. Então, é o pensamento, é o coração. Você tá fazendo isso de bom grado? Mas seja sincero com você mesmo. E se não estiver fazendo, você. Tá tudo bem também. Porque a gente não tem, não é... Não, se não estiver fazendo de bom grado, ô amigo, vai fazer de bom grado, filho. Não, é assim, você pode mudar aquilo que você tá fazendo. Você não, sei lá, você vai visitar um asilo porque alguém te obrigou? Não, pô, você pode... Né? Então, mas é aí que tá. Você pode, tipo, sei lá, ajudar distribuindo sopa no centro. Você vai te fazer melhor do que visitar um asilo, entendeu? Você pode mudar aquilo que você vai fazer de bom, o que vai te auxiliar. Ou sei lá, não faz nada e vai só na mocidade, vai só ver palestra. O que vai ajudar você interiormente é aquilo que você tem que fazer. Ou se você é muito estressado, cara, tenta não xingar as pessoas. Só isso já é muito melhor. Nossa, com certeza. Gente, eu acho que vamos encerrando, né? Acho que sim. Talvez esse episódio tenha ficado mais curto, ou a gente encheu de coisa, ele ficou enorme. Eu queria terminar com a primeira questão do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, da terceira parte. Para quem não sabe, a terceira parte do Livro dos Espíritos até as leis morais, que são as leis que os espíritas acreditam, né, como verdade, que regem o universo. Se você não é espírita, é interessante ler esse capítulo para entender um pouco mais da doutrina espírita, esse livro, do Livro dos Espíritos. Se você é espírita, dá uma revisadinha porque é legal. E a primeira lei moral que ele apresenta é justamente a lei de adoração. E a primeira pergunta que Kardec faz, questão 649, é: em que consiste a adoração? Eu acho que ela resume bem o que a gente falou aqui. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, amigo, se você está pulando 7 ondinhas pensando em fazer o bem em 2020, se você pulou, né, 7 ondinhas pensando em fazer o bem em 2020, você está adorando a Deus. Se você é ateu e está fazendo bem, aos olhos do espírita, você está adorando a Deus. E a gente não vai te xingar por causa disso. O importante é fazer o bem. O importante é fazer o bem. E fazer o bem pra você mesmo também. Camila, palavras lindas e maravilhosas para nós encerrar o nosso podcast. Como diria o querido filósofo e poeta, é nóis que é voa, irmão. Até a próxima. Eu tava esperando um soco no meu estômago, mas... Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos que são espíritas, que não são. Esse é o nosso segundo programa. Se você está gostando, deixa um comentário aí onde você viu. A gente está em todas as plataformas, YouTube, Spotify. Eu não sei se a gente conseguiu colocar no Deezer. Dá uma olhada lá. A gente tá tentando. Aqui é baixo orçamento, gente. A gente está fazendo o máximo que a gente consegue. Fica um abraço, compartilhe com os grupos de mocidade. Interaja com a gente no Instagram com @Spiritcast Brasil. E fica ligado aí para os próximos podcasts. O meu nome continua sendo Henrique Bruno. O meu é Frederico Salles. O meu ainda é Camila Ribeiro. E eu sou a Isabela Tanasoft. E esse foi mais um Spiritcast. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém pode? Espírita pode falar amém? Pode, porque quer dizer assim seja também. Então. Não sei por que espírita tem esse negócio com que assim seja amém, né? É a mesma coisa. Em verdade, em verdade. Em verdade, vos digo. É tipo, é isso, coisa. mas é tipo uma afirmação. Amém. É só pra finalizar, né? Não, qual é o sentido disso? Não, é uma afirmação. Uma afirmação, O Jesus que fala assim amém, seja. amém. É tipo, em verdade, vos digo. Porque até o sim seja assim, não tem nada. Não. Quando eu era criança, eu achava que amém era tipo uma pessoa. Tipo, amém aos homens. Tem aquele que fala assim, livrai-nos do mal amém. Aí eu achava que o mal amém era uma pessoa.